Se você crê que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, que realmente na Bíblia ela é realmente inspirada por Deus e que a Bíblia pode fazer a diferença em um ser humano, em uma pessoa, em uma família, na sociedade e no mundo, esse vídeo é para você. Eu queria falar com você hoje sobre o evangelho que empobrece. Pense nisso. Existe uma passagem na Bíblia que diz que aqueles que creem, aqueles que buscam a Deus, aqueles que são de Deus, aqueles que entenderam o chamado de Deus, diz que o próprio Jesus diz que pessoas comuns como eu e como você realizaria obras assim como Jesus realizou. E vou muito mais além. Disse também que nós teríamos o poder de realizar obras maiores do que a de Jesus. Mas é difícil crer nisso, é difícil você ir numa igreja que prega sobre isso, porque nós estamos acostumados às pregações a qual faz sentido para nós, a qual é mais fácil de entender um milagre ou algo sobrenatural da parte de Deus. Mas essa passagem em especial, ela joga para nós o quê? Uma responsabilidade grande que diz que eu e você, pessoas comuns, pecadores arrependidos, temos o poder de transformar situações, de fazer obras como Jesus as fez. E aí existe um desafio muito grande que diz que temos a capacidade de realizar obras maiores do que a de Jesus. Você que é convertido, você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem coragem de professar isso? Você acredita mesmo que você pode fazer uma obra assim? Porque o evangelho que estamos vivendo hoje é um evangelho que empobrece aqueles que creem no evangelho. Porque sem querer nós nos adaptamos à realidade que enxergamos e não à realidade proposta pela Bíblia, que nos dá um poder, que nos dá autoridade e que nos dá a graça de Deus e que nos transforma em pessoas diferentes, não melhores do que as outras, mas pessoas com um olhar diferente para cada situação. E aí você consegue entender o verdadeiro presente que Deus deu para você, que é a vida. E esse poder que você pode mudar as coisas ao seu redor com apenas decisões e ações. Mas isso você não vai aprender na igreja, porque a igreja sufoca isso de você. O evangelho que aprendemos hoje diz que um crente, que uma pessoa que segue a Deus, que professa a sua fé em Cristo, deve ser alguém lutador, ou seja, alguém que está sempre em conflitos, sempre em lutas intermináveis que nunca acabam e que nunca chega à vitória. E com isso jogamos sempre a culpa em quem? No Espírito Santo e na vontade de Deus. Talvez você esteja orando por um motivo, por uma causa, há mais de 10 anos e você não recebe aquilo que você quer. E aí é muito mais cômodo falar que ainda não chegou o tempo de Deus, que ainda não chegou a hora, que na hora certa tudo acontecerá. Mas aí eu te pergunto, será que aquele Deus que enviou seu único filho aqui na terra para morrer, para pagar todos os seus pecados, para curar todas as nossas enfermidades, para tirar tudo aquilo que é ruim de nossa vida, será que esse Deus realmente quer que carregamos essa cruz pesada por tanto tempo? E muitas vezes o tempo de Deus pode ser quando você já está velho e quando você já não tem mais tanto desejo por aquilo que você tanto colocou na presença de Deus. Será que isso realmente é a vontade de Deus? Será que Deus realmente é esse mordomo, o qual eu oro, eu jejuo, eu coloco as coisas na presença dele e espero que elas aconteçam como um passe de mágica? Ou será que esse mesmo Deus que diz que você pode realizar obras assim como Jesus realizou e até maiores do que as obras que Jesus realizou, será que esse mesmo Deus já não te deu o poder e a autoridade de mover no sobrenatural, de mover nas coisas, ou de simplesmente encaixar as peças como um quebra-cabeça para que você tenha um resultado no tempo que você precisa, para que você não precise mais culpar Deus, o Espírito Santo, a igreja, ou o pecado, ou culpar até mesmo o inimigo, por coisas que você não consegue realizar? Tudo aquilo que você colocou na presença de Deus, tudo aquilo que você quer, você tem realmente dado o primeiro passo para alcançar aquilo? Ou você é alguém que olha para a chuva e fala, eu não vou plantar porque a chuva está vindo? Ou eu não vou preparar a terra porque não vai vir chuva? O que você anda fazendo? O que você faz para alcançar o seu objetivo? Aonde você tem gastado o seu tempo para alcançar aquilo que faz diferença para você? E aí entra uma coisa muito perigosa.
a maioria de nós, a maioria das pessoas que creem na palavra de Deus, elas vivem tão preocupadas com o próximo, elas têm a síndrome de Jesus Cristo, de achar que pode cuidar de todo mundo e de achar que pode resolver os problemas de todo mundo. E nós não podemos fazer isso. Note que a maioria das decisões da sua vida, você pensa primeiro em como as pessoas reagirão, o que elas acharão disso e como elas vão reagir e quanto elas vão mudar por você. Quanta coisa importante e muito influente na sua vida você deixou de fazer por causa das pessoas que você ama. E Deus nos alertou sobre isso, que os nossos inimigos estariam dentro da nossa casa, dentro do nosso âmbito familiar, que seriam o nosso sangue. Isso não quer dizer que eu tenho que começar uma guerra contra pessoas, mas é muito mais que isso. Deus nos mostra que nós podemos fazer mal para aqueles que amamos, mesmo sem saber que é por mal. Nós fazemos isso. Muitas decisões da sua vida têm sido adiadas, baseada no que os outros vão pensar, achar de você e como eles agirão quando conhecer a sua nova versão de alguém que tem um objetivo que precisa ser alcançado. Se você ficou curioso, se você quer saber mais sobre isso, siga meus vídeos, procure, todo dia eu acho que eu vou postar um vídeo novo. E lembre-se, eu estou falando do evangelho que empobrece, mas Deus prometeu um evangelho que enriquece. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro também, mas não só do dinheiro. Até o próximo vídeo.